Para começar a falar do tema, eu devo dizer aos senhores que eu adoto uma posição em matéria de execução penal. Respeitando entendimentos em sentido contrário, eu entendo que todos os postulados garantistas previstos no texto constitucional, tenham previsão direta ou tenham previsão indireta, refletem na fase de execução. Ou seja, não é possível tratar de execução penal sem concluir, respeitando entendimentos em sentido contrário, que o garantismo penal também está presente na fase de execução. Portanto, toda e qualquer interpretação que se faça da legislação que diz respeito à fase de execução, toda a interpretação que se faça da lei de execução penal e dos dispositivos do próprio Código Penal, que acabam tratando também da fase de execução, toda e qualquer interpretação deve se dar à luz garantista. Né? O Código de Processo Penal, as legislações processuais extravagantes, esse raciocínio também se aplica ao Código Penal e às leis penais extravagantes, representam regras protetivas daquele que está sendo acusado e daquele que porventura já foi condenado e está agora submetido à execução penal. Não há outra forma segura e constitucionalmente aceitável de interpretação. Essa é a minha opinião, evidentemente, não é? Muito bem. Para falar de um instituto que seja próprio da fase de execução, não é? Eu gostaria de apenas recordar com os senhores, não é, a ideia de individualização da pena. Não é? Então, a doutrina traz isso de maneira quase que pacífica, que 3 são os momentos de individualização da pena. Opera-se a individualização da pena num primeiro momento, e esta individualização da pena é feita pelo legislador. Então, o legislador, ao fixar o preceito secundário, ao fixar a pena, patamar mínimo e máximo para qualquer delito, ele promoveu a chamada individualização da pena do ponto de vista legislativo. Né? Chegou-se, por uma série de critérios, à conclusão de que aquele limite entre máximo e mínimo é o adequado para bem reprimir aquela determinada conduta. Né? Inclusive como corolário do princípio da legalidade. Né? Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Então, num primeiro momento, me parece plausível que se fale de individualização da pena do ponto de vista legislativo. Num segundo momento, o magistrado, ao julgar procedente o pedido de condenação formulado na inicial acusatória, aplica a sanção. Então, há um segundo momento de individualização da pena. O magistrado, fazendo uso daquele critério trifásico que os senhores conhecem, num primeiro momento fixa a pena base, com base no 59, levando em conta as circunstâncias judiciais. Depois considera a existência de atenuantes e agravantes na segunda fase. E na terceira fase acaba por considerar a existência de causas de aumento e de diminuição de pena. Não vou ingressar nesse assunto, mas é importante que nós tenhamos isso claro. Então, num primeiro momento, o legislador promoveu a chamada individualização legislativa da pena. Num segundo momento, tem-se uma individualização da pena feita pelo juiz, feita pelo magistrado, quando opta pelo acolhimento da tese sustentada pela acusação e profere um decreto condenatório. Ele aplica a pena e o deve fazer individualizando. Não é? E um terceiro momento de individualização da pena, que pode parecer estranho, mas que eu não tenho dúvida nenhuma de que é presente, que é a individualização da pena na fase de execução. Senhores, me parece evidente que é a chamada individualização da pena na fase de execução que faz com que se separe o joio do trigo. Que faz com que se chegue à conclusão que determinado sentenciado,
por conta das suas características, por conta da forma como se posiciona, tem direito a determinado benefício. E que outro sentenciado, por força também das suas características, da forma como se posiciona, não tem direito ao benefício. Portanto, soa inconstitucional toda e qualquer consideração constante da legislação infraconstitucional que diga: aquele que perpetra o delito X não tem direito ao benefício Y. Por quê? Porque isso retira do magistrado da execução a possibilidade de tratar cada um segundo as suas próprias características. Aliás, isso já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, não é? Quando a Suprema Corte foi submetida à questão relativa à possibilidade de se conceder a progressão de regime prisional, mesmo aquele que tivesse sido condenado pela prática de delito hediondo ou equiparado. Tanto é que pouco depois o legislador, atento ao comando do Supremo Tribunal Federal, alterou a lei para admitir expressamente que se possa progredir de regime. Não é? Então, eu acho que essa, se é que posso dizer assim, esse primeiro comentário me parece digno de registro. Toda e qualquer consideração feita pela legislação infraconstitucional que diga não tem direito ao benefício aquele que pratica o crime A, B, C ou D, é uma consideração digna de desconfiança. Porque certamente esbarrará na ideia de que faz parte da atividade do juiz da execução individualizar a conduta, individualizar a pena, individualizar a forma do cumprimento da pena, não é? Separando o joio do trigo. Não é? Muito bom. A exposição de motivos do Código Penal traz considerações que, na minha ótica, são bastante esclarecedoras a respeito do livramento condicional. Não é? Apenas para ser ortodoxo, para ser organizado, acho que seria talvez interessante uma definição de execução, de livramento condicional. Não é? Então, o que é o livramento condicional? O livramento condicional é o instituto que, num sistema de cumprimento progressivo da pena privativa de liberdade, acaba por permitir que o sentenciado cumpra parte da pena em liberdade, desde que presentes determinados requisitos e desde que ele observe determinadas condições sobre as quais nós falaremos. Então, o livramento condicional representa, isso, aliás, está dito na exposição de motivos do Código Penal, a última fase do cumprimento da pena num sistema que tem a progressividade como o elemento central. Vamos imaginar que o indivíduo tenha sido condenado a uma pena que dê ensejo ao início do desconto no regime fechado. A regra é que ele progrida para o regime semiaberto, a regra é que, na sequência, ele progrida para o regime aberto, ou mesmo já obtenha o livramento condicional. Ou seja, a ideia de que o indivíduo passa a conviver, tendo cumprido determinados lapsos de pena, com uma parcela maior de liberdade. Isso, inclusive, meus amigos, além de jurídico, me parece lógico. Não é? Então, o sujeito dá início ao cumprimento da pena privativa de liberdade num sistema mais rígido, ele demonstra merecimento e ele recebe uma parcela maior de liberdade, progredindo a um regime menos rigoroso, até que, no final, seja agraciado com o livramento condicional. Não é? De sorte é que se verifique se ele efetivamente poderá voltar ao convívio social sem maiores acidentes, não é? Sem maiores problemas. Muito bem. Então, sem parecer chato, eu vou citar um trecho apenas e tão somente da exposição de motivos. Não é? Como derradeiro período de execução da pena pelo sistema progressivo,
O livramento condicional é a antecipação da liberdade ao sentenciado, a título precário. Claro, se ele fizer bobagem no livramento condicional, ele volta para a cadeia. A fim de que se possa averiguar como ele se vai portar em contato de novo com o meio social. Esse período de experiência deve ser relativamente longo, sob pena de resultar ilusório. Vejam, pessoal, é importante que nós entendamos o sistema. Vejam quão absurda era a disposição constante da lei de crimes hediondos, por exemplo, que dizia, olha, o fulano vai cumprir a pena toda no regime fechado. Então ele cumpria a pena toda no regime fechado, num belo dia, chegava o oficial de justiça lá e dizia para ele, olha, acabou, viu? Acabou a pena, você vai para sua casa. O sujeito era retirado de um sistema de absoluta segregação e colocado, sem mais nem menos, em liberdade. O que eu gostaria de dizer é que esse sistema impedia que o indivíduo fosse testado aos poucos. Testado aos poucos. Não é? Até para que a sociedade tivesse maior segurança. Isso precisa ser levado em consideração. Muito bem. O Código Penal, no artigo 83 e também nos artigos seguintes, e a Lei de Execução Penal, a partir do artigo 131, Lei de Execução Penal 7.210 de 84, estabelecem requisitos, sejam objetivos, sejam subjetivos, que precisam estar preenchidos para que o indivíduo, para que o sentenciado, para que o reeducando, possa ser agraciado com o livramento condicional. Não é? O legislador entendeu por bem em fixar determinados requisitos, que eu já adianto, na minha ótica, são de observância obrigatória. Não é? A concessão do benefício fora dos padrões estabelecidos pela lei viola, na minha opinião, a ideia de devido processo legal. Né? Nós vamos verificar na sequência que, por exemplo, a falta de oitiva do Ministério Público gera a nulidade da decisão que concedeu o livramento condicional. Né? Então, se nós verificarmos o artigo 83 e os artigos seguintes, e o artigo 131 e também os seguintes, artigo 83 do Código Penal e o 131 da Lei de Execuções, nós concluiremos que lá estão os requisitos para a concessão do livramento condicional. Então, muito bem. Requisitos objetivos para a concessão do livramento condicional. O legislador entendeu por bem em dividir os requisitos objetivos em 3 grupos. Não é? Então, o primeiro grupo, pessoal, é o seguinte. Concede-se o livramento condicional para aquele que já tiver cumprido mais de 1/3 da pena, desde que o indivíduo não seja reincidente na prática de crime doloso. Então, o indivíduo tem que cumprir mais de 1/3 da pena privativa de liberdade, se ele não for reincidente na prática de crime doloso. E aqui começam algumas impropriedades do legislador que me parecem objeto de questionamento. Não é? O inciso 1 do artigo 83 diz exatamente isso que eu acabei de dizer aos senhores e complementa. É necessário que o indivíduo tenha bons antecedentes. Bons antecedentes. A expressão bons antecedentes não se repete nos outros incisos. Será que é exigível, então, que aquele componente do segundo grupo e do terceiro, que também nós falaremos, será que também dele é exigível que tenha bons antecedentes? E o que eu devo interpretar como bons antecedentes hoje, mormente diante da posição do Superior Tribunal de Justiça? Né? Mormente diante da recém-editada súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que inquéritos policiais em curso e ações penais em curso não geram antecedentes criminais. Aliás, não podem nem ser eventos considerados para a majoração da pena. Então, essa questão dos bons antecedentes aqui do 83, inciso 1, já é um problema. Qual é o segundo grupo?
O indivíduo tem que cumprir mais da metade da pena privativa de liberdade se ele for reincidente em crime doloso. E o inciso 2 não fala de bons antecedentes. Os senhores certamente dirão, bom, professor, mas é brincadeira, não é? Se o sujeito no inciso 1 precisa ter bons antecedentes, é óbvio que ele vai precisar ter bons antecedentes também no inciso 2 e no inciso 5. Será que é tão óbvio assim? Será que eu posso exigir uma interpretação que aumente requisito para a concessão do benefício? Será que essa interpretação é razoável em matéria penal? Eu posso interpretar, posso fazer uma interpretação sempre mais favorável aos interesses daquele que pretende, daquele que pugna pela obtenção do benefício. Agora, será que eu posso exigir que ele observe um determinado requisito que não está dito na lei? Nós vamos conversar sobre isso quando falarmos daqui a pouquinho do exame criminológico e do parecer da Comissão Técnica de Classificação, né? Existe um terceiro grupo, que é o grupo daqueles que foram condenados pela prática de crime hediondo ou pela prática de crime equiparado a crime hediondo, né? Então, o sujeito tem que cumprir mais de 2/3 da pena, é pena para chuchu, né? E ele não pode ser reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado. E aí surge um problema. Problema que a doutrina e a jurisprudência já mais ou menos resolveram, mas é um problema. Vejam, o que eu devo entender por reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado? Será que eu devo voltar àquele conceito de reincidência específica que foi sepultado na Reforma Penal de 84? Pessoal, será? Bom, professor, então se não fizer uso daquele conceito que existia, eu vou fazer uso do quê? Aí vem a doutrina e dá uma solução a brasileira, né? Uma solução que não é a mais perfeita, mas enfim, foi o que você conseguiu, né? Vejam, duas teorias se formaram a respeito da reincidência específica em matéria de crime hediondo. Teoria ampliativa e teoria restritiva. Para a teoria ampliativa, é reincidente específico na prática de crime hediondo aquele que pratica um determinado delito hediondo ou equiparado, evidentemente, e na sequência pratica qualquer outro crime hediondo ou equiparado. Para a teoria ampliativa, não há necessidade da repetição da mesma conduta criminosa. Ou melhor, da mesma classificação jurídica atribuível ao fato. Eu posso praticar um determinado delito hediondo ou equiparado, na sequência pratico qualquer outro crime hediondo ou equiparado, que já há uma vedação para a concessão do livramento condicional, porque pela teoria ampliativa eu seria reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado. Muito bom. Agora, a teoria restritiva vem e diz, olha, não, só é reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado aquele que repete a conduta. Não repete a conduta, mas repete a prática de um fato que recebe a mesma classificação jurídica. Então, um estupro e outro estupro, um homicídio qualificado e outro homicídio qualificado, enfim, né? E aqui tem um outro problema, pessoal. A lei de drogas diz, olha, não tem direito a livramento condicional quem é reincidente específico no tráfico. Bom, professor, qual é o problema? O problema é que a jurisprudência, de um lado, acampa a teoria ampliativa, ou seja, para a jurisprudência majoritaríssima, é reincidente específico aquele que pratica um crime hediondo equiparado e depois pratica qualquer outro crime hediondo equiparado. Mas será que essa interpretação serve lá para o crime de tráfico? Se a lei de droga diz precisa ser reincidente específico no tráfico, tráfico é crime equiparado a crime hediondo. Então vejam, senhores, como a mudança, de vez em quando, feita na legislação, traz um abalo sistêmico, não é? Aliás, a lei de crimes hediondos é um exemplo disso, não é? Acho que nunca se fez nada tão horroroso em matéria legislativa como a lei de crimes hediondos. Então, os requisitos objetivos são esses. Mais de 1/3 para quem não seja reincidente em crime doloso. Mais da metade para quem seja reincidente em crime doloso. E mais de 2/3 para quem
É mais de 2/3, e tem uma coisa, o sujeito não pode ser reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, e aí eu deixo a reflexão dos senhores, essas ponderações que eu fiz. Né? Bom, estão aí os requisitos objetivos. Né? Eu acho que vale a pena ainda inserir na ideia de requisito objetivo, e eu também respeito posições em contrário, que, tratando aqui do parágrafo único do artigo 83. Né? Então, para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir, olha, vejam bem, condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Que façam presumir. Né? Então, precisa ser distribuído uma bola de cristal para cada um dos juízos da execução penal desse país, porque com base na presunção, né, façam presumir que o sujeito não vai voltar a delinquir. Pessoal, essa presunção sempre é e sempre será objeto de questionamento. Sujeito submetido a um sistema carcerário como esse que foi mencionado pelo nosso presidente, tem uma tendência razoável de voltar a delinquir. Então, será que a presunção, então, é de que ele reincidirá? Será que eu posso levar isso em conta? Eu não estou aqui para dar respostas, aliás, não estou nem habilitado para isso. Simplesmente submeto essas questões à reflexão dos senhores. Bom, requisitos subjetivos. E não basta apenas cumprir esses lapsos de pena. O sujeito precisa ter aquilo que a doutrina convencionou chamar de merecimento. Um conjunto de elementos subjetivos que demonstram ser o indivíduo merecedor do recebimento daquele determinado benefício. Tem que ser merecedor. Que beleza. Muito bem. Pessoal, e aqui tem um monte de problema. Por quê? Porque com relação a essa ideia de aferição dos requisitos subjetivos, houve alteração legislativa em 2003. Lei número 10.792. E essa 10.792 deu uma bagunçada no coreto. Não é? Muito bem. Olha só. O inciso 3, essa parte aqui é importante. Então, nessa parte aqui a gente precisa estar acordado. O inciso 3 do artigo 83 diz assim: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena. Vejam bem, o inciso 3 do artigo 83 fala em comportamento satisfatório. Enquanto o 112 caput da Lei de Execuções Penais fala em bom comportamento. Pessoal, comportamento satisfatório e bom comportamento são expressões sinônimas? Alguém que tem comportamento satisfatório tem necessariamente bom comportamento? Vejam, pessoal, eu aqui me filio à ideia do professor Guilherme Nucci, que diz o seguinte, olha, comportamento satisfatório e bom comportamento são coisas diferentes. Né? Aliás, fui convencido recentemente disso, né? Pela minha esposa, que também é professora, e que disse, olha, Leonardo, você ficou louco? Comportamento satisfatório é uma coisa e bom comportamento é outra coisa. Né? Pessoal, o que seria comportamento satisfatório? O sujeito faz aquilo que dele se exige. Nada mais, nada menos. Ele não causa nenhum tipo de problema no cumprimento da pena. Ele simplesmente não transgride as regras que são próprias do cumprimento da pena privativa de liberdade. Esse tem comportamento satisfatório. Agora, pessoal, para que se ateste que o indivíduo tem bom comportamento, ele deve fazer além daquilo que de todos se exige. Por quê, pessoal? Porque a ideia é que este se mostra
mais adequado ao retorno ao convívio social. Professor, o senhor está enrolando. Não estou. Juro que não estou. Comportamento satisfatório é uma coisa e bom comportamento é outro. Quem vai dizer se ele tem comportamento satisfatório ou ele tem bom comportamento? É o diretor do estabelecimento prisional, meus amigos, que faz uma declaração de conduta carcerária. E o legislador colocou, na minha opinião, eu estou no meio de pessoas que são experts nisso, mas eu acho que o legislador colocou uma batata quente no colo do diretor do estabelecimento prisional. O diretor do estabelecimento prisional, claro, está lá todos os dias, verifica e tal. Será que ele é aquele que melhor condição tem para aferir se o comportamento é satisfatório, se o comportamento é bom, se o comportamento é excelente? É difícil. Então, uma parte significativa, para alguns, todo requisito subjetivo, essa ideia de comportamento, bom comportamento ou comportamento satisfatório, fica nas mãos do diretor do estabelecimento prisional, que elabora e subscreve uma chamada declaração de conduta carcerária. Né? Então, estejam atentos a essa ideia. Você tem segurança na formulação do pedido se a declaração disser que ele tem bom comportamento. Se a declaração disser que ele tem comportamento satisfatório, pode o juízo da execução afirmar que o requisito subjetivo não está preenchido. Agora, quais são os elementos objetivos para detectar se tem comportamento satisfatório ou se tem bom comportamento? Elementos objetivos de aferição não me parecem presentes, não me parecem existentes. Será que aquele que não pratica a falta grave tem bom comportamento? Na minha opinião, tem apenas comportamento satisfatório. Será que ele tem direito ao livramento condicional? Já expus a minha opinião aos senhores. Não é? Por que isso toma um vulto importante nessa discussão que nós estamos tendo aqui? Porque pelas alterações da Lei 10.792, fica a impressão de que não é mais necessário o exame criminológico, que ficava a cargo das comissões técnicas de classificação, e que também não é mais necessário o parecer do Conselho Penitenciário, que eram instrumentos de aferição do merecimento. Exame criminológico, um exame multidisciplinar, né, feito por uma comissão multidisciplinar, intitulada Comissão Técnica de Classificação. E o Conselho Penitenciário, que é um órgão que desenvolve as suas atividades zelosamente, ficava encarregado de dar um parecer diante do caso concreto, parecer evidentemente que não vinculava a decisão judicial, mas que não raras vezes norteava a decisão, evidentemente. Né? Por que, pessoal, que essa discussão é significativa? Porque o legislador, lá em 2003, retirou, para alguns, a exigência da realização tanto do exame criminológico como do parecer do Conselho Penitenciário, deixando a aferição do requisito subjetivo mais importante nas mãos do diretor do estabelecimento prisional. Olha só. 112 caput da Lei de Execuções Penais. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos gravoso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena, calma que vocês já vão entender, eu não estou lendo o artigo errado, calma, no regime anterior, e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas. Vejam, o parágrafo 2º do 112 diz: idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas. Idêntico procedimento. O caput do 112 fala de exame criminológico? Não fala. O caput do 112 fala de parecer do Conselho Penitenciário? Não fala. E a grande discussão, pessoal, é
se o parágrafo 2º do artigo 112 se sobrepõe ao artigo 131 da Lei de Execuções Penais, que diz: o livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do 83, ouvidos o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Bom, pessoal, não preciso dizer a vocês que essa discussão, se precisa de exame criminológico, se não precisa de exame criminológico, se faz, se não faz, chegou ao Superior Tribunal de Justiça, né? E o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem súmula editada sobre o assunto. A súmula, senhores, é a súmula número 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. O STJ ressuscitou o exame criminológico. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. De que forma eu interpreto o 439? Existem outras interpretações. Eu interpreto da seguinte maneira: olha, a princípio não faz o exame criminológico. Porém, se as peculiaridades do caso assim exigirem, o exame criminológico pode ser feito, desde que o juiz fundamente isso de maneira adequada. A regra é a não realização. Porém, em situações, e eu não gosto dessa expressão peculiaridades do caso, o que é isso, né? Mas diante das peculiaridades do caso, o magistrado pode, em decisão motivada, determinar que se processe ao exame criminológico. E, aliás, outro não foi o entendimento firmado pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, né? Ministro Og Fernandes, num habeas julgado em junho de 2010, agora, não é? Habeas, livramento condicional, exame criminológico, acórdão devidamente fundamentado, constrangimento ilegal não evidenciado. Certamente, o impetrante do writ deve ter dito que a submissão daquela determinada pessoa ao exame criminológico representava um constrangimento ilegal. Na decisão judicial, aqui está citada a 10792, na decisão judicial está citada a súmula que eu acabei de mencionar aos senhores, né? Então, se é que o entendimento pode ser firmado, me parece o seguinte: não é mais necessário, em caráter obrigatório, o exame criminológico. Porém, o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, pode determinar a sua realização. Agora, pessoal, eu entendo, né, que o mesmo raciocínio se pode aplicar à manifestação do Conselho Penitenciário, né? Eu não me vinculo em caráter obrigatório a essa minha manifestação, ou seja, melhor refletindo sobre o tema, e por isso eu vou ouvir as outras pessoas, não é? Pode ser que eu mude de ideia, não é? Mas me parece também que, diante dessa exegese relativa ao exame criminológico, a manifestação do Conselho Penitenciário representa uma hipótese excepcional. Tudo bem? Muito bom. Continua o legislador falando de outros requisitos subjetivos, né? Diz o legislador que o sujeito deve ter bom desempenho no trabalho, que lhe seja facultado no estabelecimento prisional, ele deve demonstrar aptidão para subsistir, não é? Aptidão para subsistir quando estiver em liberdade. E, aliás, diz a Lei de Execuções Penais que o sujeito deverá arrumar uma ocupação, encontrar um emprego num prazo razoável. Eu só acho que, diante da situação social brasileira, o juiz da execução precisa atuar nesse momento com muita calma, não é? Porque se o sujeito que nunca cumpriu pena tem dificuldade de encontrar emprego, imagina o sujeito que se apresenta numa empresa dizendo: olha, tudo bem, seu fulano, eu sou Beltrano, eu queria ver se o senhor pode me contratar. Ah, perfeitamente. Tal. Então, eu estou, inclusive, submetido ao livramento condicional e tal. Existe uma chance bastante grande desse sujeito ser inicialmente repelido, né? Mas, enfim. Então,
sujeito é agraciado pelo livramento condicional, não é? Desde que observados os requisitos objetivos e os subjetivos. Pessoal, resuminho rápido. Requisito objetivo, você vai lá no 83. Requisito subjetivo, você precisa pensar no bom comportamento e no comportamento satisfatório, à luz das recentes alterações. Precisa pensar também, isto é importante, na questão da exigência do criminológico e da manifestação do Conselho Penitenciário. Não é? Estejam atentos à forma como a jurisprudência tem se posicionado. Algumas outras considerações me parecem importantes, não é? Uma delas eu já mencionei aos senhores. Segundo o posicionamento jurisprudencial majoritário, não pode o juízo das execuções conceder o livramento condicional de ofício, nem tampouco pode conceder o livramento condicional dispensada a oitiva do Ministério Público. Eu fiz uma pesquisa mais ou menos abrangente de jurisprudência e vi que essa tem sido a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, não é? Em ordem de habeas corpus julgada no dia 27/9 agora de 2010, não é? Nos termos do 67 e do 131 da Lei de Execuções Penais, a prévia manifestação do Ministério Público acerca do cabimento do livramento condicional é indispensável. Sendo assim, é nula a decisão do juiz das execuções que o concedeu de ofício. Agora vejam, senhores, uma coisa é não poder conceder o livramento condicional de ofício. Outra coisa é se dar a oportunidade para que o membro do Ministério Público fale e o membro do Ministério Público não fala. Não é? Se dá a oportunidade para que o membro do Ministério Público fale, o membro do Ministério Público está com os autos já há 10 dias, ele é cobrado pelo cartório, ele diz, olha, eu devolvo o processo quando eu achar mais razoável, porque os meus prazos são, via de regra, impróprios. Vejam, acho que neste caso, tendo sido dada a oportunidade de manifestação ao membro do MP, e a manifestação não ter sido levada a efeito em prazo razoável, pode o magistrado, ele exerce jurisdição, entender que estão presentes os requisitos para a concessão do benefício e deferi-lo. O que eu não posso, na condição de magistrado da execução, é alijar o membro do Ministério Público desse trâmite. Não é? Ou seja, a oportunidade para que o membro do Ministério Público se manifeste deve ser dada. Porém, me parece que não se pode ficar aguardando que Sua Excelência, com a boa vontade, vou deixar para lá, que Sua Excelência se manifeste. Não é? Muito bem. Melhor assim. Muito bom. Eu pesquisei, encontrei na doutrina, duas coisas que eu acho que são interessantes. Né? Existe, segundo alguns precedentes da jurisprudência, a possibilidade de concessão de um livramento condicional em caráter cautelar. Isso me chamou a atenção. Então, possibilidade da concessão de livramento condicional em caráter cautelar. O professor José Eduardo Goulart já teceu considerações no passado a respeito desse assunto. Não é? Vejam, o que seria, então, a concessão do livramento condicional em caráter cautelar? O magistrado descrente do regime aberto, concede o chamado livramento condicional em caráter cautelar, aguardando, por exemplo, o parecer do Conselho Penitenciário ou mesmo a conclusão do exame criminológico. Eu não estou dizendo que eu concorde com isso. Eu estou só dizendo que existem passagens na jurisprudência. Então, o juiz recebe o pedido, por exemplo, para que o sujeito seja agraciado com o regime aberto.
O juiz diz, pô, esse negócio de regime aberto, casa do albergado, não tem fiscalização, isso aqui é um problema. Me parece que é preferível a concessão, ainda que em caráter cautelar, do livramento condicional. E o juiz coloca o sujeito cautelarmente no livramento condicional, aguardando, por exemplo, caso seja exigível, conforme verificamos, o parecer do Conselho Penitenciário, que pode demorar para ser confeccionado. Bom, professor, e se ele entender, diante do parecer do Conselho Penitenciário, que o sujeito não é adequado que ele permaneça no livramento condicional? Ele revoga o benefício, pessoal. Ele revoga o benefício. Bom, estou trazendo esta notícia, esta informação aos senhores. O que eu acho disso? Eu acho que isto não é possível. Por quê? Porque não há previsão alguma na lei de execuções penais deste procedimento. Bom, professor, mas o magistrado não poderia agir, então, lastreado no poder geral de cautela? Claro que o juiz pode agir lastreado no poder geral de cautela. Mas me parece que não é caso de agir lastreado no poder geral de cautela. Por quê? Porque o magistrado precisa tomar uma decisão dessa com alguma segurança, não é? Precisa se revestir de elementos importantes de formação da convicção. E não me parece que seja caso ou que haja necessidade de concessão de um benefício dessa magnitude em caráter cautelar. Inclusive, isso soaria incompatível com a posição do Superior Tribunal de Justiça, que diz que eu tenho que ouvir o MP. Não é? Se é em caráter cautelar, me parece que a providência é adotada inaudita altera parte. Não é? Se eu tenho que ouvir o MP, então parece que há uma incongruência nisso. Não é? Bom, se imaginar então que o magistrado tenha deferido o livramento condicional. O magistrado deferiu o livramento condicional. Bom, pessoal, é obrigatório que se proceda a uma cerimônia de livramento condicional. Essa cerimônia de livramento condicional, isso é importante, não pode ser confundida com audiência admonitória. A audiência admonitória diz respeito ao sursi. E não pode ser confundida também com audiência de advertência. A audiência de advertência diz respeito à concessão de regime aberto. A cerimônia de livramento a que me refiro guarda a previsão no artigo 137 da Lei de Execuções Penais. Pessoal, cerimônia, que pelo menos na minha interpretação, deve ser guardada, deve ser cercada de bastante formalismo. Porque neste momento é que são explicados ao agraciado quais são as suas obrigações. Deve ser deixado claro a ele, que ele está dando um passo importante rumo à obtenção definitiva da liberdade. E, portanto, pessoal, a falta de observância do artigo 137 também me parece ser causa de nulidade. Diz o 137 que a cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observado o seguinte: os incisos falam da leitura obrigatória da decisão concessiva, da necessária explicação de forma pormenorizada, mas de forma simples, ao sentenciado, de quais são as suas obrigações daquele momento em diante. Enfim, é obrigatória a observância e a realização da cerimônia de que se ocupa o artigo 137 da Lei de Execuções Penais. Não é? Será que um estrangeiro, pode ser agraciado com o livramento condicional? O sujeito é estrangeiro, foi processado e condenado no Brasil, está cumprindo pena no Brasil, e ele preenche, em tese, os requisitos todos para ser agraciado com o livramento condicional. Vejam, pessoal, isso é uma briga de foice na doutrina e na jurisprudência. Majoritariamente, posiciona-se
pela impossibilidade de concessão do livramento condicional ao estrangeiro, a não ser que ele tenha visto de permanência no Brasil. Ou seja, ele é estrangeiro, mas ele tem visto de permanência em caráter definitivo no Brasil. Por quê? Porque ele guarda vínculo, neste caso, com o Brasil. Agora, se ele for um estrangeiro que porventura veio para cá e, aliás, veio para cá talvez até com o objetivo único de prática do delito, foi surpreendido, preso, condenado, está sendo sentenciado, posiciona-se a jurisprudência e a doutrina de que esse sujeito termina de cumprir a pena preso e passo seguinte é expulso. Expulso. Opta-se pela expulsão. Salvo, segundo a última informação que eu obtive, se o sujeito for canadense, argentino ou chileno. Por quê? Porque existe tratado de troca de presos entre o Brasil e estes estados estrangeiros, o que viabilizaria o cumprimento da decisão concessiva do livramento condicional no território alienígena. Né? Mas, via de regra, não se concede o livramento condicional ao estrangeiro. Pessoal, estou quase acabando. Graças a Deus, hein, professor? Pelo amor de Deus. Então, vejam. O Código Penal trata de causas obrigatórias e de causas facultativas de revogação do benefício. O artigo 86 trata das causas obrigatórias de revogação do livramento condicional e o artigo 87 trata das causas facultativas de revogação do benefício. Não vou tomar tempo dos senhores com isso. Leitura ainda que perfunctória dos artigos 86 e 87 os fará concluir de quais são as causas obrigatórias e facultativas de revogação do benefício. Só quero dar mais uma informação e já encerro, me colocando à disposição, se o procedimento assim permitir. Né? Vamos imaginar, pessoal, que o sujeito esteja cumprindo pena e pratique uma falta grave. Está cumprindo pena e pratica uma falta grave. As faltas graves estão elencadas na Lei de Execuções Penais. Não é? Uns entendem que de forma taxativa, outros que de forma meramente exemplificativa, porém, as faltas graves estão lá, relacionadas, elencadas na Lei de Execução Penal. A prática da falta grave, por si só, interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional? Ou seja, o sujeito vem cumprindo pena, perpetrou uma falta grave, isso restou reconhecido, opera-se a interrupção do prazo para a nova obtenção, ou seja, tem que começar a contar do zero o prazo para obtenção do livramento condicional? Não tenho. Não tenho. Isso é uma discussão acalorada na doutrina e na jurisprudência, mas que chegou no Superior Tribunal de Justiça e deu ensejo à edição da súmula 441. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Eu não sei se falei pouco, não sei se falei muito, mas acho que já fiz uso suficiente da palavra que me foi gentilmente concedida.